Vamos agora resolver o exercício número 12 da página 35 e neste exercício vamos fazer a comparação de números reais. O enunciado diz-nos o seguinte: compara os números, copia e completa com os sinais maior, menor ou igual. Temos aqui várias alíneas, vamos começar pela linha A. Nesta linha temos a comparação entre duas frações. Simplesmente as frações têm denominadores diferentes, portanto é mais fácil compararmos frações com o mesmo denominador. Então o que é que nós fazemos? Vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 e vamos converter as frações de modo a que elas tenham o mesmo denominador. Então aqui multiplicamos por 2, ali por 3, o que significa que nós vamos comparar não 2 terços com 3 meios, mas 4 sextos com 9 sextos. Então agora com frações que têm o mesmo denominador é mais fácil comparar. Qual é maior? É 4 partes de 6 ou 9 partes de 6? 4 partes de 6 até é inferior à unidade. 9 partes de 6 é superior à unidade. Então não há dúvida que a fração 4 sextos é menor que a fração 9 sextos. Na linha B temos a comparação entre dois números decimais, 1,6 e 1,61. Nós sabemos que entre dois números positivos, que é o caso, o maior é aquele que possui maior valor absoluto. Não esqueçamos que 1,6 tem uma casa decimal, enquanto 1,61 tem duas casas decimais. Se os números decimais tiverem o mesmo número de casas decimais, é mais fácil de comparar. Portanto, 1,6 é exatamente igual a 1,60, então 1,60 é menor do que 1,61. Temos de novo a comparação entre dois números decimais, mas neste caso são negativos. Entre dois números negativos, o maior é aquele que possui menor valor absoluto, isto é, o valor do número sem um sinal negativo. Do mesmo modo, vamos comparar 0,5, ou seja, 0,50 com 0,55, ambos negativos. Se o maior deles é aquele que tem menor valor absoluto, o que tem menor valor absoluto é exatamente o que está mais próximo do zero, 0,5. Então, menos 0,5 ou menos 0,50 é maior do que menos 0,55. Isto é, não esqueçamos que os números negativos vão diminuindo da direita para a esquerda. Ou melhor ainda, na reta numérica, todo número à direita do outro número é maior. Portanto, este número é maior do que aquele. Se tivermos aqui um número à esquerda, este será maior do que esse número à esquerda e assim por diante. Temos de novo a comparação entre dois números decimais, 2,33 e 2,3, ou seja, 2,30. Então não há dúvida que 2,33 é maior do que 2,30, porque não esqueçamos que entre dois números positivos, o maior é aquele que possui maior valor absoluto. O maior valor absoluto, isto é o valor sensacional, é 2,33. Portanto, 2,33 situa-se à direita de 2,3, portanto é maior. Nesta linha E, temos a comparação entre uma fração negativa e um número decimal negativo. Portanto, para podermos comparar frações com números decimais, ou comparamos frações só, e para isso fazemos a conversão do número decimal à fração, ou convertemos a fração a número decimal e comparamos os números decimais. No nosso caso, menos 1/4 é menos 1 a dividir por 4, é menos 0,25. Ora, menos 0,25 é exatamente igual a menos 0,25. Portanto, o sinal aqui será o sinal de igual. A outra opção seria convertermos este número decimal numa fração. Ora, menos 0,25 é exatamente igual a menos 25 centésimas, ou seja, 25 sobre 100. Ora, simplificando a fração menos 25 100avos, vamos obter 1/4, ou seja, menos 1/4 neste caso. Portanto, menos 1/4 é exatamente igual a menos 1/4. Como nós vemos, é indiferente analisarmos as frações ou analisarmos os números decimais correspondentes. Temos de novo a comparação entre um número decimal negativo e uma fração negativa. Neste caso vamos converter o número decimal à fração e vamos comparar as duas frações. Não esqueçamos que entre dois números negativos, o maior é aquele que possui menor valor absoluto, isto é, o valor do número sem o sinal negativo. Ora, menos 1,2 é exatamente igual a menos 12 décimos. Temos então agora a comparação entre a fração menos 12 décimos e a fração menos 1/2. Como tem denominadores diferentes, vamos calcular um mínimo múltiplo entre 10 e 2. Neste caso é 10. Então, multiplicando esta fração, quer o numerador, quer o denominador, por 5, menos 1/2 é exatamente igual a menos 5 décimos. Então, agora já temos as frações com o mesmo denominador, é fácil compará-las. Então, podemos concluir que menos 12 décimos é menor do que menos 5 décimos.
Não esqueçamos que a fração menos 5 décimos, que é menos 0,5, se encontra à direita da fração menos 12 décimos. Portanto, se encontra à direita, na reta numérica, significa que é maior. Ou seja, menos 1,2 é menor do que menos 0,5. Temos agora a comparação entre duas frações negativas. Entre dois números negativos, sabemos que o maior deles é aquele que possui menor valor absoluto. E como tem denominadores diferentes, vamos calcular o mínimo comum entre 3 e 10, que neste caso é 30. Então, convertendo esta fração para o denominador igual a 30, vamos obter menos 100 30avos. E deste lado, vamos obter menos 9 30avos. Agora vamos comparar a fração menos 100 30avos com a fração menos 9 30avos. Como os números são negativos, significa que o maior deles é o que tem menor valor absoluto. Portanto, significa que menos 100 30avos, que é exatamente menos 3,333, encontra-se à esquerda da fração menos 9 30avos, que é menos 0,3. Então não há dúvida que este número é menor do que aquele, não é? Porque se encontra à esquerda. Na linha H temos a comparação entre o número decimal 0,77 e a dízima 0,7, isto é, 0, período igual a 7. Não esqueçamos que entre dois números positivos o maior é aquele que possui maior valor absoluto e no nosso caso 0,77 tem duas casas decimais, enquanto 0,7 é 0,777 por aí adiante. Ora bem, se nós colocarmos os dois números com duas casas decimais, nós vamos comparar 0,77 com 0,77, eles são iguais. Mas isso é incorreto. Porquê? Porque 0,77 é exatamente igual a 0,770, enquanto no segundo caso, a seguir ao segundo 7, continuamos a ter um 7. Portanto, em situações dessas, convém-nos ter o número de casas decimais maiores do que o número de casas decimais do nosso número decimal. Se o nosso número decimal tem duas casas decimais, então convém pensarmos nos números com três casas decimais. Por exemplo, se o nosso número decimal tivesse, por exemplo, 4 casas decimais, conviria pensarmos na relação dos números com 5 casas decimais. Isto é, 4 mais uma, não é? Portanto, no nosso caso, vamos comparar 0,770 com 0,777. Então não há dúvida que 0,770 é menor que 0,777. Vamos então à linha I. Nós temos agora a comparação entre o número decimal 7,61 e a dízima infinita periódica composta 7,6, período 1. Não esquecendo que entre dois números positivos o maior é aquele que tem maior valor absoluto, vamos pensar com quantas casas decimais é que nós temos que ter os nossos números em comparação, não é? Ora, o nosso número decimal tem duas casas decimais e a nossa dízima infinita periódica composta é 7,611 por aí adiante. Ora, se nós pensarmos com duas casas decimais, nós vamos ter os números exatamente iguais, o que não é suficiente para nós vermos a relação. Ora, como a nossa dízima infinita periódica composta precisa de pelo menos 3 casas decimais, 7,611, significa que o nosso número decimal também tem que ter 3 casas decimais. Então 7,61 é a mesma coisa que 7,610. Então nós vamos comparar dois números decimais em que a parte inteira é 7 e a parte decimal é diferente. Num deles é 610 e no outro é 611. Como ambos são positivos, então não há dúvida que 7,610 é menor do que 7,611. Ou seja, 7,61 é menor do que 7,6 período 1. Agora temos a comparação entre uma dízima infinita periódica simples de período 23 com um número decimal 0,23. Sabemos que entre dois números positivos o maior é aquele que tem maior valor absoluto. No nosso caso, o nosso número decimal tem duas casas decimais. Se nós pensarmos com duas casas decimais, os números são exatamente iguais. Portanto, convém-nos aumentar o número de casas decimais, pelo menos mais uma. Neste caso teríamos 2,32 ou 232 e no outro caso teríamos 230. Ou então podemos pensar em termos de 4 casas decimais, que é indiferente. Neste caso teríamos 2.323 comparando com 2.300. Então não há dúvida que a comparação entre dois números decimais em que a parte inteira é 0 e a parte decimal é 2.323 comparativamente com 2.300,
então 2323 é maior do que 2300. Ou seja, a nossa dízima infinita periódica simples, 0,23, é maior do que 0,23. Temos agora a comparação de dois números negativos, em que um deles é um número decimal, o outro é uma dízima infinita periódica simples. Sabemos que entre dois números negativos, o maior é aquele que possui menor valor absoluto. Isto é o que está mais à direita, ou seja, mais próximo do zero. No nosso caso, como o nosso número decimal tem duas casas decimais, se nós colocarmos a nossa dízima infinita periódica simples com duas casas decimais, nós vamos obter 0,77. Ora, como as partes decimais são diferentes, é-nos suficiente para fazer a comparação entre eles. Então nós sabemos que menos 0,78 é menor do que menos 0,77. Isto é, o menos 0,77 é um número que está à direita do menos 0,78. Portanto, é um número maior. Ou seja, inversamente, o menos 0,78 é menor do que menos 0,77. Vamos finalmente à última, à linha L. Temos menos 7,5 período 6, portanto uma dízima infinita periódica composta. Composta porquê? Porque antes da repetição temos um algarismo. E o número decimal, menos 7,567. Ora bem, como o nosso número decimal tem 3 casas decimais, vamos ver se é suficiente termos a nossa dízima infinita periódica composta com 3 casas decimais. Então teremos menos 7,566. Ora, 566, como é diferente de 567, nós já podemos comparar. Não será necessário aumentar o número de casas decimais. Então, vamos fazer a comparação entre dois números negativos, em que a parte inteira é menos 7, né? E a parte decimal é diferente. Num deles é 566 e no outro dele é 567. Então não há dúvida que, pelo facto dos números serem negativos, menos 7,566, que está à direita do menos 7,567 na reta numérica, é maior do que menos 7,567. Não é? O nosso número A, que vale menos 7,566, está à direita do nosso número B, menos 7,567. Então, se está à direita na reta numérica, significa que é maior. E neste caso, como é negativo, significa que está mais próximo do zero, portanto é maior.